Segunda parte da aula sendo gravada, tá, gente? Então, retornando a número 5, então nós respondemos sobre a frequência elétrica. Lembrando, gente, que a frequência elétrica ela é uma grandeza que nós vamos rever em outras situações, tá bom? Existem componentes do computador que são medidos em ciclos por segundo, em hertz, tá? E a gente vai voltar a estudar sobre a frequência elétrica. Então, a frequência elétrica, ela não é somente algo relacionado à corrente elétrica, tá? A corrente elétrica, que é algo que é medido, que existe uma medição de frequência elétrica nela. E não é só a corrente elétrica que possui isso, tá? Monitor de vídeo, né? Aquelas imagens em pixels, ela tem uma frequência elétrica, tá? Processador de computador é medido em frequência elétrica, e outros mais, a comunicação dos barramentos, certo? A gente vai chegar lá, igual eu falei com vocês, nós vamos juntando, né, o quebra-cabeça, juntando informações, né, e vai aprendendo, né? Então, a princípio, o que nós temos que saber que frequência elétrica, ela é o quê? É uma grandeza elétrica que mede ocorrências de um fato. Mede ocorrências de um fato durante um período, que é um segundo. Bom? Basicamente, é uma unidade de medida, né? O Hertz, né? O Hertz é uma unidade de medida que ocorre em um segundo, o Hertz, né? Aí o que ocorre em um segundo quantidade de ciclos, quantidade de tarefas, né? É o acúmulo de tarefas dentro de um período, né? Então é isso. Dando continuidade aqui, então, vamos passar para a questão número 6. A questão número 6 fala sobre o Hertz, né? Olha lá. O Hertz mede o quê dentro de um período de tempo? E esse período de tempo, toda vez que vocês ouvirem falar em frequência elétrica e em Hertz, o período de tempo é padrão. Tá? O período de tempo é padrão, é sempre um segundo. Tá? Hertz, um Hertz é a mesma coisa que um segundo. Beleza? E frequência elétrica é essa grandeza que mede as repetições, os ciclos, dentro do 1 segundo. Tá? 1 segundo é padrão, tá, gente? É uma unidade de medida que ela é criada justamente para medir fatos, né? Igual a resposta aqui agora, quantidade de ciclos, né? O Hertz mede isso. Quantidade de ciclos dentro de um período. Muito bem. Exatamente. E a questão número 7, né? A última. Está chegando o pessoal ainda. Tem o pessoal voltando. Ok. Então, o pessoal que voltou agora aí, né? Respondemos a número 6, tá, gente? O Hertz mede o quê dentro de um período de tempo, né? Sendo mais claro e específico, né? O Hertz mede o quê dentro de um segundo, né? Que é o tempo padrão, igual eu falei com todo mundo aqui agora. O tempo o tempo de medição da frequência elétrica é um tempo padrão. Tá, gente? Vamos memorizar isso. É um tempo padrão. Sempre vai ser um segundo. Tá bom? Então, um tempo padrão. Então, o Hertz mede o que dentro de um segundo? Ou período de tempo? É esse um segundo. Aí responderam aí já. Ó. Quantidade de ciclos. Né? Que toque-toque é isso? Ué. Toque-toque? Deu um som aí, né? Era alguém que estava com o microfone aberto aí. Beleza, então, gente? Alguma pergunta mais? Alguma dúvida? Barulho do teclado. Ah, deve ser que eu fico apertando aqui aquele mouse aqui do, do notebook, né? A gente mexe com o dedo, aí vou clicando. Esse aqui, ó. Eu tô clicando.
Coloca o notebook. Questão número 7. Qual é o período de tempo que o Hertz mede em um fato? Ah, eu acabei de responder de cima lá, né? É, um segundo. Acabei de responder. Beleza. Grandes problemas nos notebooks, microfone perto do mouse. É verdade, exatamente. O microfone fica do lado aqui. Bom, então nós encerramos o formulário, né? E vou passar agora para o slide, né? Igual falei com vocês lá no início, é o terceiro slide que está sendo concluído, né? Tem um restinho lá de informação para a gente estudar sobre grandeza elétrica, né? Sobre noções de eletricidade. E encerrando hoje esse assunto, né? Na próxima aula, nós vamos ter uma aula sobre as fórmulas, tá, gente? Prepare-se aí que a gente vai pegar as fórmulas e vamos estudar, né? Vou pegar alguns probleminhas aí para a gente fazer correção, né? Nós já fizemos sobre resistência, tensão e corrente, né? A gente vai acrescentar aí a potência elétrica e vou passar para vocês uns macetes bem bacana aí sobre esses cálculos, né? São fórmulas simples, bem fáceis, vocês vão ver que é até gostoso de fazer os cálculos, né? E mostram para a gente quanto que essas grandezas estão relacionadas uma com a outra, né? Dependendo do valor de uma, vai ser o valor das outras, né? Só que, na verdade, é sempre o valor de duas. A gente tem que descobrir o valor de duas, que aí a gente já vai automaticamente saber o valor das outras duas, para ter aquele equilíbrio, né? Para elas trabalharem de forma equilibrada, tá? E aí a gente vai fazer. Vou mostrar uns macetes para vocês, que dá para vocês fazerem os cálculos de uma forma mais fácil, mais prática. Mas primeiro a gente tem que aprender a usar as fórmulas. Depois eu vou mostrar uma maneira mais simples, né? Para quando vocês precisarem, de fato, né? Dessas fórmulas. Tá bom? Então isso aí a gente vai fazer, a gente vai trabalhar essas fórmulas na próxima aula, né? E aí nós encerramos as noções de eletricidade. Aí nós começamos a trabalhar com os componentes eletrônicos. A gente vai pegar os componentes eletrônicos de uma placa-mãe e conhecer eles, né? Conhecer a função de cada um deles. Só os componentes eletrônicos, ainda não os componentes da placa-mãe. Os componentes eletrônicos, né? Que são componentes que, em comum, existem em qualquer placa de circuito eletrônico. Tá? A gente vai dar uma estudada sobre eles também. Bom, deixa eu puxar aqui então o slide. Beleza. Então, vamos lá. Então nós paramos aqui, ó, justamente foi nesse ponto aqui. Deixa eu pegar a caneta aqui para ajudar na... Beleza. Então nós paramos aqui nesse ponto, ó. Aula passada nós estudamos esse slide, né? Aqui, ó. Estudamos sobre a potência elétrica, né? O efeito Joule, ó. Falamos bastante sobre potência elétrica, a sua conversão, né, de energia elétrica em uma energia térmica. Demos alguns exemplos de potência elétrica. Mostrei essas fórmulas aqui para vocês, mas a gente não usou, né? Então essas 4 fórmulas aí, ó, são fórmulas utilizadas para a descoberta da potência elétrica junto das outras grandezas, né? Então nós utilizamos 3 fórmulas já naquela parte inicial lá de corrente. Espera só um pouquinho, gente. Então nós utilizamos 3 fórmulas naquela parte inicial que nós aprendemos sobre corrente, resistência e tensão. Utilizamos 3 fórmulas e vamos juntar mais uma grandeza elétrica nesse cálculo, serão as 4, né?
e mais essas 4 fórmulas que estão aqui, ó. Então serão 7 fórmulas para utilizar na descoberta das 4, os valores padrões, né, valores em equilíbrio delas, né, das 4 grandezas, né? É uma coisa até, são fórmulas bem fáceis de fazer, então se torna até gostoso de fazer essas descobertas aí, tá? Aí vai ser na próxima aula, igual eu falei com vocês. E também na aula passada nós estudamos a frequência elétrica, né? Que hoje caiu bastante aí no formulário, né? Aí aqui os exemplos, né, da nossa corrente elétrica, ela fazendo aquela oscilação, né? Cada repetição dela é um ciclo, né? Nós tivemos vários exemplos aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a eletrostática, né? Hoje nós vamos estudar sobre a eletrostática, coisa rápida, não tem muito segredo, sobre a eletrodinâmica e sobre o eletromagnetismo, tá bom? Então vamos lá. Bom, então a eletrostática, na verdade, é uma área, tá, gente? É uma área da eletricidade, a eletrostática. É uma área, como se fosse uma ciência, né? Um local de estudo. A eletrostática é uma área da eletricidade que estuda, né? Estuda o quê? Estuda o comportamento, né, das cargas elétricas que estão em repouso. Beleza? Então, eletrostática é isso. Eletrostática estuda a área da eletricidade sobre o comportamento das cargas elétricas em repouso. São cargas elétricas estacionadas, paradas, tá? E o nome disso, dessa carga elétrica, é eletricidade estática, tá bom? Outra é a eletrodinâmica, tá? A eletrodinâmica, ela estuda o quê? É a mesma coisa da eletrostática, mas aí é o contrário, né? Ela estuda o movimento constante das cargas elétricas, ou seja, ela estuda a eletricidade dinâmica, tá? Eletricidade dinâmica é o quê? A energia elétrica em movimento, tá? Então, eletrodinâmica é a carga elétrica em movimento. A eletrostática é a carga elétrica em repouso, tá? Que aí é eletricidade estática e eletricidade dinâmica, tá bom? Então, assim, basicamente é isso, a diferença das duas, tá? Ah, mas qual que é a necessidade desse estudo? Gente, é muito importante, tá? Muito importante. Por quê? A eletrodinâmica, até agora, nós estudamos tudo até agora sobre eletrodinâmica, tá? A tensão elétrica que empurra a corrente elétrica, que é a quantidade de fluxo de elétrons se movimentando, mais a resistência, né? Mais a potência, isso tudo é carga elétrica em movimento. Todas essas grandezas fazem parte da eletrodinâmica. Então, a gente está estudando a eletrodinâmica e não está nem sabendo, né? Então, todas essas grandezas elétricas que nós estudamos, que as cargas elétricas estão em movimento, elas fazem parte da eletrodinâmica. Beleza? Agora, a eletrostática não. A eletrostática são cargas elétricas em repouso, né? E aí nós vamos mais no princípio um pouco do nosso estudo, né? Como assim? Nós, lá no início, nas primeiras aulas, nós estudamos que a eletricidade ela é um fenômeno natural. Vocês lembram disso? Natural, ou seja, é da natureza. Então, tudo que ocupa espaço, né? Tudo que ocupa espaço é considerado matéria, né? Tudo que ocupa espaço no universo é considerado matéria. Até nosso corpo, nossas roupas, os objetos e toda a matéria, gente, toda a matéria, ela é constituída por átomos, tá? E quem que são esses átomos, gente? Os átomos são partículas atômicas e elas têm as partículas, o átomo tem suas subpartículas que constituem o átomo. O que tem nesse átomo? O que tem nessas subpartículas?
tem os elétrons e os prótons. Então, elétrons e prótons e nêutrons fazem parte do átomo. E o que tem neles? Cargas elétricas. Né? Então, todos os objetos, gente, todos os objetos são constituídos por átomos e com suas cargas elétricas. Né? Então, nós vivemos em meio a fenômenos de eletricidade, certo? E a gente vai chegar mais longe ainda. Na hora que chegar na parte do eletromagnetismo, nós vamos entender que nós vivemos dentro de um planeta que é um ímã gigante. Então, assim, praticamente nós estamos em meio a magnetismo e eletricidade. Nós vivemos num campo magnético, né? Então, por isso que os átomos estão aí espalhados em tudo, porque a gente vive dentro de um campo magnético, na verdade, né? É uma coisa de louco, né, gente? Mas é a natureza, né? Coisa de Deus, para quem acredita em Deus, né? E é algo, sim, sobrenatural, realmente. Tá? Então, voltando da viagem aí, né? A gente viajou um pouco aí agora, a eletricidade estática, então, todo o material que está parado aí ao redor de vocês, a roupa de vocês, tem carga elétrica parada aí. Tem carga elétrica parada. É a eletricidade estática. Certo? E essa eletricidade estática, a partir do momento que nós fazemos algo que dê a oportunidade de ela se movimentar, ela vai sair da forma estática dela e vai passar a ser o quê? A ser dinâmica. Ela vai se movimentar. Tá? Um exemplo seria isso daqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. Nós temos uma bateria aqui, ó. Ela tem carga elétrica dentro da bateria que está parada, está estática. Aí eu fiz o quê? Eu criei aqui, ó, gerei uma forma, através dos condutores, de ela se movimentar, se transformar em dinâmica, ó, e acender a lâmpada. Ok? Então, toda a eletricidade estática que está parada, de alguma forma a gente consegue fazer ela se movimentar. Ela sair do estado dela estático e passar para o estado dinâmico, que é ela se movimentando. Certo? Não sei se vocês já viram, né? Igual aqui, ó. Aqui está mostrando isso aqui, ó. A brincadeira do pente com o papel, onde a gente gera um atrito, né? Através do atrito a gente cria cargas elétricas através de atrito. E essas cargas elétricas elas vão puxar o papel, no caso, né? Outros materiais, tá? E o exemplo dessa bola ali em cima, ó. Como é o nome desse processo? Qual processo? O processo do pente de movimentar a carga. Então, é igual eu falei, a eletroestática, né? A eletrostática estuda as cargas elétricas em repouso, né? No caso de movimentar a carga, aí seria a eletrodinâmica, certo? Que estuda as cargas elétricas em movimento, tá? O potencial elétrico é o DDP, né? O potencial elétrico é a movimentação dos elétrons. Tem a ver também, né? Com certeza, porque igual eu falei com vocês, tudo que nós estudamos de grandeza elétrica até agora em movimento entra na eletrodinâmica, né? Que são as cargas em movimento, cargas elétricas em movimento. Então está relacionado, certo? Tudo faz parte aí da eletrodinâmica. Agora, a eletrostática e essas cargas que se encontram em bateria, elas estão em repouso. Davi, Oi? essas cargas que se encontram em baterias, elas, por exemplo, elas estão em repouso. Elas não têm a mesma potência das que vêm da tomada, essas coisas assim, não. Né? No Não, caso, por não. exemplo. Não, porque a corrente é diferente, né? Aí vem Isso naquela que eu ia falar. No caso, quando ela está parada, ela é alternada ou ela é contínua? contínua, Quando contínua. ela se movimenta? A corrente das baterias é contínua, tá? A da tomada Certo, é certo. Obrigado. alternada. Ela não vai modificar
de corrente de alternada para contínua só de você gerar o movimento, não. Ela não faz essa mudança, não. Para ela fazer a mudança de alternada para contínua, você tem que ter um componente eletrônico chamado de diodo. Esse componente eletrônico que faz essa transformação. Tá? Na bateria, não. Na bateria, ela já é contínua já. Beleza? A única coisa que a gente faz é colocar ela em movimento, né? Colocar a carga elétrica em movimento, através de condutores. Ok? Aí ela tem o polo positivo e negativo, que a gente tem que ligar o condutor na posição correta para fazer o movimento, né? Que, na verdade, é algo da natureza, né? Que nós já aprendemos, positivo e negativo, né? E tem que seguir os polos, né? Para dar o movimento, positivo com negativo, né? Se a gente colocar ao contrário, não vai fazer a corrente se movimentar. Então, olha só, o que eu estava falando mesmo era sobre a estática, né? Então, gente, igual eu estou mostrando o exemplo aqui, ó, essa bola aqui, não sei se vocês já tiveram contato com algo semelhante, ela tá toda, ela tem um campo magnético ali. O que é um campo magnético? Um campo magnético é porque nela tem tanta eletricidade acumulada e parada ali que ela não tem por onde sair. Então, se você chegar próximo, você sente aquele campo magnético, aquela, aquela, aquela energia que está em torno dela. E aí essa mulher aqui, na verdade, ela encostou, ela colocou a mão e olha o que aconteceu com o cabelo dela. É porque a eletricidade ela encontrou uma forma de sair, né? Ela encontrou um condutor ali, na verdade. O corpo da mulher ali, o cabelo está arrepiando, ela está sendo usado como um condutor, tá? Então essa bola ali é uma outra forma de energia. Ela não, essa bola ela não está ligada na tomada, ela não está ligada por um condutor, só que ela está carregada por um campo magnético, certo? E esse campo magnético ele é acumulado de que forma? Ele é acumulado com uma concentração de energia, certo? De alguma forma, essa bola de metal ela ficou próxima, em contato com energia elétrica, de uma forma que acumulou nela. Na hora que ela saiu fora, que foi retirada daquele contato, ela ficou com esse campo eletromagnético, né? Ela acumulou uma eletricidade estática nela, certo? Igual o quê? Deixa eu ver aqui. Igual quando se fazia com aquelas TVs antigas de tubo, né? Acumula. A tela da TV, ela acumulava, exatamente, colocava os pelos na tela, exatamente. Então, o tubo da televisão, de tanto ela estar trabalhando junto da eletricidade, que aquele tubo ficava energizado. Criava um campo magnético no tubo, né? Então, é a mesma situação, tá? Então, beleza. Então vamos falar um pouquinho mais aqui da eletricidade estática, que ela é importante, tá, gente? Importante de que forma? Ela tá na nossa área. Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. Para a saída de energia. No caso ali dessa foto, a corrente percorreu sobre ela ali, né? Mas aí parou no corpo, por isso que arrepiou o cabelo. Né? Se ela encostar em algo mais ali, essa corrente vai continuar, vai conduzir mais, né? Vai dar continuidade aí, certo? Agora, no caso ali, ela não encostou em nada, então ficou acumulado no corpo dela, né? No cabelo. Então, ela não deu uma continuação, né? Não deu uma condução a mais para essa energia aí, tá? Então, olha só, o que vai acontecer, gente? Eu estou focando mais na eletrostática agora, porque nós já estudamos praticamente quase todas as grandezas elétricas aí que são dinâmicas, né, em movimento, certo? Agora, a eletricidade estática, na nossa área, a gente vai ter ela junto de nós aí sempre. E vai ser sempre uma preocupação para nós, tá? É algo que a gente sempre vai ter que preocupar, a eletricidade estática,
certo? Por quê? Olha só aqui embaixo, ó. Seus efeitos podem ser perigosos, tá? Quando não há o devido conhecimento. Então, a gente tem que ter um certo conhecimento e certos cuidados com essa eletricidade estática. Tá? Lembrando que a gente não enxerga ela, a gente sabe que tudo nessa vida é eletrizado, tem eletricidade, a gente não sente também porque as cargas são baixíssimas, certo? Mas os componentes eletrônicos sentem. Esse que é o problema. Ok? Tem uma pergunta aqui também falando sobre o aterramento. Gente, o aterramento está relacionado à condução elétrica, né? A condução elétrica, ou seja, no caso de um local, uma residência, uma empresa, todo o projeto elétrico, a gente pode criar um aterramento para possíveis fugas de sobretensão, sobrecorrente, né? Elas irem para esse aterramento. Certo? O aterramento nada mais é do que uma haste afincada na terra com um fio ligado nela e ligado em todas as tomadas. Certo? Então é isso. E no caso dos para-raios também, né? Que os raios caem, né? Costumam colocar aquela haste em uma posição alta, ligada, né? Conectada na terra também, para aquela descarga elétrica ir direto para a terra também. Né? Bom, agora a energia estática é o seguinte, já estão falando já aí de alguns componentes estáticos, né? Exatamente. Então, a eletricidade estática, igual eu falei. Davi, vê se você entende a pergunta. Oi? No, no caso, eu estou perguntando assim, a energia estática, eu uso o aterramento para ela poder ser dissipada ou é algo do tipo assim, ou eu entendi errado? O princípio da eletricidade estática é uma forma de aterramento. É isso mesmo. De certa forma, é um aterramento. A gente se protege dela de forma, né? Nos aterrando de forma que a gente elimine cargas elétricas que estejam no corpo da gente. Né? Antes de ter contato com os componentes eletrônicos. Certo? Então, assim, a ideia é essa. É a gente descarregar na hora que a gente for mexer com os componentes eletrônicos. Tá? É como se fosse um possível aterramento. Né? Por que como se fosse possível aterramento? Porque a gente não sabe, igual eu falei, a gente não sabe a quantidade de carga elétrica que tem acumulado no nosso corpo. São cargas elétricas baixas que a gente não sente, não enxerga, mas que para os componentes eletrônicos, se eu pegar neles, eu vou fazer o quê? Eles são condutores elétricos, então eu vou estar passando aquela carga que está em minhas mãos, no meu corpo, na minha roupa, eu vou estar passando para o componente eletrônico. E nessa passagem para o componente eletrônico, o que vai acontecer? Vai queimar os componentes eletrônicos, certo? Ou, no mínimo das hipóteses, vai fazer com que ele não funcione corretamente. Às vezes ele desliga e fica parado, não volta a ligar, por causa daquele acúmulo de carga elétrica. Ele vai danificando aos poucos, né? Então, acaba gerando uma dor de cabeça para a gente. Então, aí existem situações que a gente se protege disso, né? Existem situações que a gente se protege dessa situação. Como? Aí até o pessoal falou aí já, né, da pulseira antiestática, né? A gente vai ter também aulas mais à frente aí, antes de a gente começar a mexer com equipamentos, com componentes mesmo, antes disso, a gente vai ter a gente vai voltar a falar nesse assunto e vamos colocar em prática esses cuidados, né? Mas a princípio existe a pulseira antiestática, né? Que é uma pulseira que a gente coloca no pulso, lógico, né? E sai um cabo dessa pulseira e na ponta a gente coloca essa ponta num metal que não tenha tinta, um metal puro, né? Ou seja, igual, não sei quem falou aí, é um tipo de um aterramento, né? A gente vai estar através dessa pulseira descarregando a carga de eletricidade que estava estática em nosso corpo. A gente, através da pulseira, a gente joga para um metal. A gente tira essa carga elétrica
do corpo da gente acumulado. E aí evita de passar para os componentes eletrônicos, né? Outras formas que nós temos é a manta antiestática, que na verdade é um tecido com um material que ele puxa a carga elétrica também, não permite essa carga elétrica ficar acumulada nos componentes eletrônicos. Tem a luva também, né? Então a gente vai entrar em detalhes mesmo quando chegar a hora, mas lembrando que todas essas formas, né, é justamente para isso, né, para a gente tentar se livrar dessa carga estática na hora de mexer com os componentes eletrônicos, né, que a gente pode danificá-los ou no mínimo das hipóteses ir danificando aos poucos eles, né? E às vezes tem placa lá que para de funcionar, a gente acha que estragou, mas ela está com uma carga acumulada e a gente tem que descarregar essa carga acumulada para fazer ela voltar a funcionar novamente, né? E é aí que a gente pode usar, não sei se vocês já ouviram falar do álcool 100%, né? O álcool isopropílico, para dar uma lavada na placa e tirar o acúmulo de eletricidade estática, né? Que está ali acumulado, que está a mais, né? Das cargas elétricas que deveriam estar só dos componentes, certo? O spray limpa contato. Então, assim, para evitar essas coisas, né, a gente tem que tomar esses cuidados, né? Tomar esses cuidados para se livrar, né, dessa eletricidade estática acumulada na gente. Então, eletrodinâmica é aquilo que nós já estudamos. É todas as cargas elétricas em movimento. E a eletricidade estática é aquela que não é bom para a gente, no caso da nossa área, né? É aquilo que está acumulado, que não está em movimento, que pode acabar nos atrapalhando, né? Então, é isso que a gente tem que ter esses cuidados, né? Em relação à eletrostática, beleza? Então, é isso. Então, não tem muito mais o que falar sobre as duas, né? Na verdade, é isso. Eletricidade eletrodinâmica e eletrostática, que é justamente a eletricidade em movimento, que é a dinâmica, e a eletricidade em repouso, que é a estática, né? E esses cuidados que eu passei para vocês que nós temos que tomar. Muita gente costuma ficar descalço, né, antes de mexer, depois já põe o sapato de novo, só para descarregar, ou algum metal que não tenha tinta, fica pegando nesse metal várias vezes, cada 20 minutos, para ir mexendo com as peças do computador. Então, assim, tem várias dicas, né, gente? Tem várias coisas aí que ajudam, né? E que a gente vai voltar a falar sim, né? Na hora que a gente for voltar não, quando a gente for mexer com as peças mesmo. E a gente vai ter sempre esse cuidado aí, tá bom? E, para a gente encerrar aqui o assunto, o eletromagnetismo, né? Que também é uma área também, tá? E, na verdade, o eletromagnetismo, ele estuda fenômenos da eletricidade e do magnetismo, tá? Não estuda só magnetismo, não, certo? Todos os fenômenos da eletricidade que estão relacionados a cargas elétricas é estudado também, igual a eletrodinâmica e a eletrostática, né? É estudado pelo eletromagnetismo também, certo? E o magnetismo também é estudado, porque está tudo relacionado, gente, né? Na verdade, está tudo relacionado aí, tá? Então, baseia-se no conceito do quê? De campo eletromagnético, tá? Então, o que acontece? Nós temos os campos elétricos e o campo magnético, que, na verdade, a única coisa que a gente pode diferenciar um do outro é que o campo elétrico ele é gerado de uma carga elétrica através de condutores, né? O magnetismo ele é de um campo magnético, né? Não é algo igual eu falei lá daquela bola lá, não está ligado, não está interligado sobre fios, cabos, condutores. Ela sofreu um acúmulo
de campo elétrico, né, de carga elétrica, e ali ficou armazenado um campo elétrico que gerou um campo magnético. E ali, a partir daquele material, um exemplo que nós temos de campo magnético, né, é o ímã. Né? O ímã ele tem cargas elétricas, né? Tem um campo magnético e ele não está ligado a nada. Né? O ímã ele é baseado acho que é magnetita o material, é um material da natureza aí que ele é polarizado, ele tem cargas elétricas positiva e negativa e ele nunca, de certa forma, né, nunca esteve ligado à corrente, né? Então é isso, o campo magnético ele tem cargas elétricas, porém ele não está interligado por condutores, né? Mas de alguma forma ele foi eletrizado, ele teve contato e ali ficou acumulado, né? Acumulado aquela carga elétrica, ou de forma artificial ou de forma natural, porque existe, né, materiais na natureza aí que tem esse campo magnético sem ter tido contato. Então vocês podem ver aqui, ó, nesse desenho aqui, né? Nós temos a letra E aqui como campo elétrico. Então, é como se a corrente elétrica estivesse passando. Ó. E essa própria corrente elétrica, ela gera um campo magnético, né? Que eles até chamam de interferência, né? Que a gente não pode colocar nenhum outro cabo próximo, senão ele gera interferência, que é o campo magnético, gerado pela corrente elétrica, né? Pelo campo elétrico, certo? E, dependendo do material que essa carga elétrica está passando com esse campo magnético, ele vai acumular naquele material e o material vai passar a ser o quê? Magnetizado, devido a essa eletricidade que está passando ali, certo? E tem componentes eletrônicos na placa-mãe, a gente vai aprender mais à frente, que eles têm essa propriedade. Eles estão ali na placa-mãe com campo magnético, campo eletromagnético. E eles não têm a eletricidade como meio comum deles. Mas eles acumularam carga elétrica e vão ter essa função de ajudar na placa-mãe. Né? Mais à frente, nos componentes eletrônicos, eu vou passar isso direitinho para vocês. Bom, eu vou voltar na próxima aula a finalizar isso aqui, tá? Não vai dar tempo, tem um restinho aqui para falar sobre, né, eletromagnetismo. Aí eu encerro na próxima aula antes das fórmulas que eu falei com vocês. Que está faltando menos de um minuto aqui. E deu até umas travadas aqui também, né? A internet aqui. Então, beleza. Então, um abraço para vocês aí. Não deixe de fazer o formulário, tá, gente? Que aí a gente já corrige o formulário, faz as fórmulas e termina essa parte aí para encerrar esse assunto. Beleza? Um abraço aí a todos aí, uma boa noite e até a próxima, então. Valeu!